Olá, seja sempre muito bem-vindo ao canal A uma boa história da vida real e da realeza. Embora normalmente os príncipes e princesas anseiem desde a infância por ser coroados um dia, seja por herança ou por casamento, o caso da princesa Irene da Grécia e Dinamarca, rainha da Croácia, por apenas 2 anos e meio, caracteriza-se precisamente pelo contrário. A princesa faria tudo o que pôde, ainda que em vão, para que seu marido, o príncipe Aimão de Savoia, evitasse ocupar o trono eslavo, considerando que sua proclamação como rei o tornava uma mera marionete do ditador italiano Mussolini, cujas consequências seriam imprevisíveis. Mulher de grande valor intelectual e notável elegância, a princesa Irene teve que enfrentar ao longo da sua vida não poucos contratempos do destino, como o longo exílio ou mesmo a prisão nas mãos das autoridades nazi. Não se esqueça de deixar aquele apoio ao nosso trabalho, aquele engajamento que ajuda o canal. E se puder, se torne um membro, onde você terá acesso a conteúdos exclusivos e estará ativamente mantendo o canal com sua contribuição. Tem muita gente que não está recebendo os nossos vídeos, então não se esqueça de ativar o sininho e verificar a sua inscrição. Nasce a futura soberana croata em 13 de fevereiro de 1904 em Atenas, sendo o quinto rebento do futuro rei Constantino I da Grécia e da princesa Sofia da Prússia, depois de 3 homens e de sua irmã Helena. Seu nascimento corresponde a 26 de fevereiro no calendário gregoriano. Apelidada de Tito ou Tim por sua família, ela é particularmente próxima de sua irmã Helena e do seu irmão Paulo. É descendente do rei Cristian IX da Dinamarca, apelidado de padrasto da Europa, enquanto por parte de mãe é bisneta da rainha Vitória do Reino Unido, conhecida como a avó da Europa. 9 anos após o nascimento de Irene, chegaria à família a princesa Catarina, que se tornaria sua melhor amiga e um apoio constante ao longo de sua vida. A infância da princesa passaria sem grandes intercorrências, o que lhe permitira receber uma ampla formação, tornando-a poliglota e amante das artes. Irene passou a maior parte da sua infância na capital grega. A cada verão, entretanto, a menina e sua família deixavam o reino helênico para viajar pelo Mediterrâneo a bordo do iate real ou para visitar a família de Sophie na Alemanha. Até a Primeira Guerra Mundial, Irene também fez cursos de verão no Reino Unido. Em 15 de agosto de 1909, 28 de agosto no calendário gregoriano, um grupo de oficiais gregos, reunidos na Liga Militar, organizou um golpe de Estado contra o governo do rei Jorge I, avô de Irene. O Diadoc também foi forçado a deixar a Grécia com sua esposa e filhos. Por vários meses, a família se estabeleceu na Alemanha. Apesar de tudo, a situação política se acalmou e Constantino e sua família foram logo chamados de volta à sua pátria. Em 1911, o Diadoc foi restaurado às suas funções militares pelo primeiro-ministro. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, em julho de 1914, Irene estava hospedada no Reino Unido com seu irmão Paulo. Perante a gravidade dos acontecimentos que abalaram a Europa, a família decidiu regressar rapidamente à Grécia. Os anos de conflito foram uma época particularmente dolorosa na vida de Irene. Neste difícil contexto, as vidas de membros das famílias reais foram ameaçadas várias vezes. Aos 13 anos, seu pai, já monarca,
foi forçado a abdicar em favor do seu filho Alexandre, pelo que Irene se mudou com seus pais para o exílio suíço. O rei Alexandre reinaria na Grécia por pouco mais de 3 anos, uma vez que em 1920 morreria de forma trágica por causa de uma infecção causada pela mordida de um macaco. O povo grego, chocado, em plebiscito, pediria então de forma esmagadora o retorno do rei Constantino, que ocuparia o trono por um período de 2 anos, após os quais voltaria a abdicar, dessa vez a favor de seu filho George. Essa nova renúncia de seu pai, que morreria apenas 1 ano depois, levaria pela segunda vez Irene ao exílio, dessa vez na Itália e na companhia de sua mãe e de sua querida irmã Catarina. Em terras italianas, a jovem Irene não quis levar a vida presenteada e ociosa que lhe teria correspondido como filha e neta de reis. Em Florença, a princesa grega, sempre muito solidária, decidiu formar-se como enfermeira num hospital local. Privada de qualquer obrigação oficial, a jovem aproveita sua relativa liberdade para se tornar enfermeira e se dedicar a obras sociais. Fixada na Toscana, na vila Esparta, em Fiesole, Irene permanece solteira por muito tempo. Leva uma vida relativamente normal para uma moça da sua idade, visitando assiduamente os salões de baile e tornando-se lentamente uma celebridade na cidade. No entanto, alguém com pedigree de princesa rapidamente se tornou uma candidata cotada para se casar com reis e príncipes na Europa. Assim, durante algum tempo, ela foi relacionada com o czar búlgaro Boris e até chegou a ser oficialmente noiva do príncipe alemão Christian de Schaumburg-Lippe. Porém, estes planos nunca chegaram a concretizar-se. Mais tarde, o príncipe acabou por se casar com sua prima, a princesa Feodora da Dinamarca. Não seriam os únicos pretendentes. Tanto o príncipe Nicolau da Romênia como o rei viúvo Leopoldo III da Bélgica também se apresentaram como possíveis cônjuges da jovem princesa grega. Com suas irmãs Helena e Catarina, ela contribuiu para o romance que desenvolveu a princesa Frederica de Hanover e seu irmão mais novo Diadoque Paulo a partir de 1935. A restauração da monarquia na Grécia em 1935, no entanto, transformou sua vida cotidiana. Seu irmão, o rei Jorge II, sendo divorciado, chamou Irene ao seu lado para desempenhar o papel de primeira-dama do reino. Ela, então, assumiu a chefia dos escoteiros gregos e realizou pequenas missões para o soberano. No entanto, Irene se deixaria levar pelo coração e acabaria se unindo ao duque de Spoleto e futuro duque de Aosta, o príncipe Aimão. A jovem tinha conhecido este aristocrata italiano, cujo bisavô era o rei Vítor Manuel II, numa festa de exilados gregos na Itália, em que os dois teriam ficado apaixonados um pelo outro. O príncipe, um homem muito bonito e muito apaixonado pelo alpinismo, chegou a romper a relação formal que mantinha com a infanta Beatriz da Espanha. Embora a corte grega tenha considerado que o casamento não cumpria as expectativas criadas em torno da princesa Irene, ela se recusou a renunciar ao seu amor. Os príncipes se casaram finalmente em 1º de julho de 1939, em Florença. Já com 35 anos, Irene casou-se com o príncipe, que era primo do rei Vítor Emanuel III da Itália, e por isso se converteu ao catolicismo. De acordo com as crônicas, a bela cidade italiana
foi enfeitada para celebrar a ligação amorosa. Irene apareceu radiante, sempre se lembraria daquele dia como o mais feliz de sua vida. A agora duquesa de Spoleto volta a morar em Toscana, onde sua irmã mais velha ainda reside. Os recém-casados mal tiveram tempo para desfrutar do seu amor sincero. A eclosão da Segunda Guerra Mundial seria um verdadeiro terremoto em todos os aspectos da vida dos europeus, incluindo a dos príncipes. A princesa Irene decidira se alistar na Cruz Vermelha e chegaria a viajar para a União Soviética para ajudar os feridos do conflito. Seu marido servia na marinha. A princesa alistou-se como enfermeira das tropas italianas, o que a trouxe para o fronte russo. Em 1941 e 1942, Irene serviu a Cruz Vermelha Internacional na União Soviética. Seu trabalho, qualificado por muitos como heróico, só terminaria quando ela engravidasse do seu único filho, o príncipe Amadeu Humberto Constantino Jorge Paulo Helena Maria Florenza Zorvonimi de Savoia, nascido a 27 de setembro de 1943. Ao mesmo tempo, o príncipe alemão viu-se imerso numa operação política que o colocaria no trono da Croácia. O príncipe alemão tornou-se o quarto duque de Aosta a 3 de março de 1942, após a morte do seu irmão mais velho, o príncipe Amadeu, terceiro duque de Aosta. O chamado Estado Independente da Croácia tinha sido criado em 1941 como um país fantoche, a serviço dos regimes autoritários alemães e italianos. O rei Vítor Emanuel III estava encarregado de designar um monarca para este país. O soberano seria decidido por seu primo, o príncipe alemão, que em primeira instância se recusou a aceitar a oferta. É sabido que a princesa Irene chegou a entrevistar vários conselheiros do rei italiano, tentando por todos os meios evitar a coroação do seu marido. Finalmente, e submetido a uma pressão mais do que considerável, algumas fontes apontam até para sérias ameaças, o príncipe deu o braço a torcer e tornou-se rei da Croácia, com o nome de Tomislav II. E dessa forma, a princesa Irene tornou-se rainha, a soberana nominal de um país em que nem ela nem o marido nunca pisaram. Influenciado por sua esposa, que temia ser vítima de um atentado em terras croatas, o novo rei sequer chegou a viajar para sua nova nação, governando vagamente de seu escritório em Roma. A rainha Irene também não gostava de ser chamada de majestade nos eventos públicos e sempre sublinhava, para desagrado das autoridades italianas, que nem ela nem seu marido tinham nada a ver com a Croácia, um país que lhes era totalmente estranho. Após o armistício da Itália e o fim do regime de Mussolini, o rei alemão abdicou do trono croata. Começaria assim um calvário para Irene e sua família, uma vez que fossem detidos pelos alemães e levados para os campos de trabalho, tanto da Áustria como da Polônia. Até 1945, coincidindo com a derrota dos alemães, quando eles seriam libertados novamente. Após o armistício com o Reino da Itália, a princesa foi capturada pelos alemães e levada para um campo de concentração na Áustria e mais tarde na Polônia. Amadeu, seu filho e herdeiro, era na altura uma criança adoecida várias vezes. A princesa foi libertada pelos franceses. Apesar das dificuldades vividas, a princesa Irene sempre manteve uma postura digna, recusando-se a receber privilégios por sua condição e compartilhando o infortúnio com seus companheiros de cativeiro. De volta à Itália,
a relação com o marido se deteriorou a tal ponto que, quando em 1947 a República Italiana foi proclamada, ambos escolheram destinos diferentes para marchar para o exílio. O príncipe viajara para a América do Sul, onde esperava fundar uma colônia agrícola, enquanto a princesa e seu filho optaram pela Suíça. O contato familiar praticamente desapareceu. A irmã morreria em Buenos Aires em 1948, sem poder suportar os rigores do exílio. O príncipe morreu a 29 de janeiro de 1948 de ataque cardíaco, alguns meses depois de chegar, e Irene se viu impossibilitada de comparecer ao funeral. Com sua morte, o seu filho Amadeu sucedeu e tornou-se o quinto duque de Aosta. Os últimos anos de vida seriam pesados para a princesa, passados ao lado de sua irmã Helena de volta à Itália, após um período de constrangimento durante o qual se beneficia do apoio de sua irmã Helena. A princesa consegue recuperar os bens pessoais do Savoia Aosta e sua situação financeira melhora consideravelmente. Sempre tão próxima da família, Irene fez muitas visitas à Grécia e ao Reino Unido, onde mandou o filho fazer parte dos estudos. Tendo se tornado membro da Terceira Ordem Dominicana, ela continuou seu trabalho social e participou ativamente no socorro às vítimas das enchentes que atingiram Florença em 1966. Após o casamento de seu filho com a princesa Claude d'Orléans, em 1964, Irene tornou-se avó. Divorciado em 1982, o príncipe casou-se novamente com a aristocrata napolitana Silvia Paterno de Spedaloto. Com um tumor na garganta, a princesa passa por preocupações familiares na velhice. Também é afetada pela deteriorização do clima político na Grécia, onde a Terceira República é proclamada em 1º de junho de 1973. Ela morreu alguns meses depois, em 15 de abril de 1974. Seus restos mortais descansam na cripta real da Basílica de Superga, em Turim, onde os membros da Casa de Savoia são tradicionalmente enterrados. As suas conclusões, opiniões e sugestões eu aguardo para ler nos nossos comentários. Obrigada pela sua atenção e companhia em mais um vídeo.